Amigos e amigas que nos acompanham no quadro Direito Editor, essa parceria que você já aprendeu a conhecer entre o Instituto Novo Eleitoral e a sua TCM, hoje vamos tratar de um tema super interessante, a propaganda eleitoral já modificada para as eleições de 2016. A Lei 13.165 mudou várias coisas, como por exemplo, a questão do início da propaganda, agora só a partir do dia 15 de agosto de cada ano de eleição. Então fica desde já finalizado aqui com você, ou seja, fechado o raciocínio de que antes do dia 15 de agosto de qualquer ano da eleição, tudo que se tiver de propaganda com relação à eleição é propaganda ilegal. Reprisando, não tem essa história de propaganda antecipada. Ainda sobre propaganda, nós temos diversas mudanças interessantes, como por exemplo, não se pode mais, em nenhuma situação, qualquer propaganda em bem público. Simplesmente não pode. Você via muito, por exemplo, a galera aqui de Mossoró, no Alto São Manuel, aquelas placas, aqueles cavaletes ali colocados naqueles espaços públicos, não pode mais. Nenhum tipo de propaganda em bem público. Outra situação bem interessante é a redução do tamanho da propaganda em si. Nós sabíamos que os limites eram 4 metros quadrados. Por exemplo, dentro desse limite, alguns carros eram totalmente envelopados, né? Hoje, no futuro, melhor dizendo, né, porque já é hoje, a lei já está em vigência, claro, valendo para as eleições do próximo ano. Meio metro quadrado, uma redução de 8 vezes o tamanho. Então, tão somente meio metro quadrado. Outra mudança interessante, justamente para evitar aquela poluição ambiental depois das eleições, não se pode mais nenhum tipo de pintura em qualquer bem, inclusive nos bens particulares também. Só se pode questão de adesivo, essa situação bem interessante. Outra mudança pontual bem interessante com relação à propaganda que a gente sinalizou e verificou ser interessante, não é? De um modo geral, aí não é mais essas restrições. A gente se refere à questão da mudança em termos do carro de som. Não definiu de modo muito claro o que seja o carro de som e mais, se permitiu que se leve o carro de som, que se tenha a compreensão desse tipo de propaganda por qualquer meio, por uma bicicletinha, até mesmo por uma carroça com tração animal, como é muito comum, inclusive em nossa região. Enfim, isso foi uma mudança pontual. Agora, lembrando, todas essas propagandas que a lei ratifica a possibilidade, né, porque quando não é expressamente proibido, é permitido, tem que respeitar as demais legislações. Por exemplo, a legislação ambiental sobre o carro de som. Não se pode, por óbvio, passar dos decibéis previstos. Então, pessoal, muitas mudanças na propaganda, a gente vai voltar, evidentemente, a falar desse assunto. Valeu!